Olá, meu nome é Lígia, eu sou nutricionista do atendimento domiciliar do Hospital Vera Cruz e hoje eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês relacionado a cuidados no atendimento domiciliar. Vamos lá? Orientação aos cuidadores familiares de pacientes dependentes. Vamos falar um pouquinho no contexto da alimentação. Quando nós falamos de alimentação saudável, nós vamos se referir a um ponto de início que é a pirâmide de alimentos, que é o que vai nos nortear a esse respeito. Quando falamos na pirâmide de alimentos, nós temos os grupos alimentares. Aqui, na base, nós vamos falar a respeito dos carboidratos. Os carboidratos são a fonte de energia no qual o nosso organismo necessita para fazer as atividades de vida diária. Mas a seguir nós iremos detalhar a respeito. Esse grupo está vinculado a todos os alimentos que nos fornecerão, no caso, energia. O segundo grupo a ser comentado é o grupo de frutas. Esse grupo ele é extremamente fundamental, no qual nós devemos consumir de 2 a 4 porções diárias. Mais a seguir, o grupo dos vegetais, onde nós devemos consumir de 3 a 5 porções por dia. Então, se nós fizermos uma alimentação variada, com um legume cru e um legume cozido, no primeiro momento, no horário do almoço, e logo na sequência, consumirmos novamente uma porção de legume cozido e uma porção de legume cru no horário do jantar, nós estaremos dentro das porções que são estabelecidas para a população saudável nesse sentido. A seguir, temos o grupo das proteínas, onde se enquadram todas as carnes, os ovos, os grãos e o consumo diário é de 2 a 3 porções. Então, minimamente, uma porção no horário do almoço e uma porção no horário do jantar. Temos o grupo dos laticínios também, onde é preconizado de 2 a 3 porções por dia, sendo ela distribuída no decorrer do mesmo. Então, se nós conseguirmos adequar uma porção para o horário do café da manhã, uma para o lanche da tarde e uma antes de dormirmos, nós teremos então totalizado essas 3 porções por dia. E apenas esporadicamente o topo da pirâmide, que seriam o quê? O grupo das gorduras, fundamentalmente essencial, porém feito com controle. Então nós temos o grupo das gorduras, dos açúcares, que nós vamos ter que consumir, porque são importantes para transporte de vitaminas e de minerais, mas, no entanto, sob controle, com bastante cautela. Dando sequência, nós vamos detalhar especificamente os tipos de nutrientes no contexto de macronutrientes. Primeiramente, nós vamos falar a respeito do carboidrato. Carboidrato é todo e qualquer tipo de energia que nós vamos consumir no decorrer do dia, para nos manter vivos, para nos manter fazendo as nossas atividades de vida diária, como por exemplo falar, sorrir, piscar, são fundamentalmente essenciais para qualquer atividade do dia a dia. Sem elas, nós não conseguimos desenvolver nenhuma dessas atividades no decorrer do dia. Falando em carboidratos então, os carboidratos do nosso dia a dia são todas as farinhas brancas, em especial arroz, batata, macarrão, todos esses tipos de farinhas ou tubérculos se encontram dentro desse contexto dos carboidratos. Segundo e não mais importante do que o carboidrato são as proteínas, que também é um macronutriente extremamente fundamental e indispensável à nossa alimentação. As proteínas nós temos em 2 contextos. Nós temos as proteínas de alto valor biológico e nós temos as proteínas de baixo valor biológico. As proteínas de alto valor biológico são aquelas que estão disponíveis na nossa corrente sanguínea após a ingesta. Então, como exemplo, nós podemos citar todas as carnes, leite, ovos, são todos alimentos que após consumirmos já vão estar disponíveis na nossa corrente sanguínea. Ao contrário das proteínas de baixo valor biológico, que são aquelas proteínas que são derivadas dos grãos, como por exemplo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, entre outros. Esse tipo de proteína, fundamentalmente, vai ser necessário que a gente associe
uma vitamina C para que o teor de ferro seja absorvido no nosso organismo. Então elas precisam de um complemento para que elas sejam absorvidas diretamente no nosso organismo, ok? As gorduras, o terceiro macronutriente nesse contexto. Como eu havia dito, elas são fundamentais, responsáveis pelo transporte de vitaminas no nosso organismo, porém elas devem ser consumidas com moderação. E quando consumidas, nós temos que sempre dar preferências às gorduras que são, vamos dizer assim, mais saudáveis nesse contexto, que vão nos ajudar com outras funções, como por exemplo, melhorar o nosso colesterol bom e não contribuir para o acúmulo de gordura nas nossas artérias, nas nossas veias, enfim. Então, essas gorduras têm que ser à base de azeites, óleos de canola, de milho, de girassol e uma pequena proporção voltada para óleo de soja, ok? E quando a gente fala então em necessidades nutricionais para uma população saudável, né, torna-se um pouco mais fácil visualizar esse contexto, porque nós vamos fazer o quê? Apenas adequações no sentido de calorias, no sentido de proteínas, no sentido de gorduras, como nós vimos anteriormente, no sentido de carboidratos. E aí entra a pergunta, né, mais, vamos dizer assim, específica nesse contexto. Falando de população saudável, nós vamos adequar os macronutrientes, que são esses que nós descrevemos. Entretanto, há necessidade de complementar ou de suplementar quando falamos de população saudável? Isso tudo vai ser discutido entre a equipe médica e o nutricionista e repassado ao paciente no contexto do atendimento domiciliar. Vitaminas e minerais são necessárias serem suplementadas ou não? Tudo isso, sempre o profissional nutricionista e o médico, pós fazer uma discussão de equipe, discussão de caso, vai estar repassando ao paciente nesse contexto. E necessidade de ingesta hídrica, que nós vamos comentar a seguir. Falando então nesse segmento, quais são as vias de alimentação que hoje se encontram disponíveis nesse paciente que nós vamos atender em domicílio? Primeira via de alimentação é a via oral, ou seja, pela boca. Segunda via de alimentação é a via enteral, quando há necessidade de uma via alternativa, sendo essa nasoenteral ou jejuno. E em terceiro lugar, a via parenteral, que é pela veia. Uma via um pouco mais complexa, uma via no qual nós teremos que ter uma intensa discussão a esse respeito. E aí, no caso, na maioria das vezes, é uma via que é vista muito dentro do contexto hospitalar e não no contexto domiciliar. Comentando então inicialmente a primeira via de alimentação, vamos falar a respeito da via oral, que é quando há ingestão de alimentos e líquidos mediante a boca. Quando falado em via enteral, que é uma via alternativa, esse paciente ele vai receber uma sonda que é colocada no nariz e por isso ela é chamada de nasogástrica, e essa sonda ela vai do nariz até o estômago. Quem faz o posicionamento dessa sonda? Inicialmente a prescrição é feita pelo médico e o posicionamento é feito pelo enfermeiro. Aí a prescrição da dieta que vai ser utilizada por essa via vem sendo complementada pelo nutricionista. Segunda via de administração é a nasoenteral mediante o posicionamento dessa sonda através do nariz até o intestino. E em terceiro lugar nós temos a gastrostomia, que é quando é feito um orifício diretamente na cavidade abdominal, posicionada já direto no estômago. E por último, a jejunostomia, também na cavidade abdominal, mas porém posicionada direto no jejuno. Então, para ilustrarmos esse contexto, as vias que a alimentação vai ser posicionada nós já vimos. O trajeto que o alimento vai seguir é que nós vamos comentar agora. Então, quando falamos da via nasogástrica, o caminho do alimento é feito da seguinte maneira: o alimento entra no nariz
e vai direto até o estômago. Quando falamos de gastrostomia, como é feito um orifício na cavidade abdominal, o alimento ele vai direto da cavidade abdominal até o estômago. Quando falamos de jejunostomia, o alimento sendo colocado ali na cavidade abdominal vai direto até o intestino. Quando falamos de alimentação pela via alternativa chamada parenteral, o alimento vai direto na veia. São alimentos que são formulados no contexto farmacêutico, integrado ao contexto médico e ao contexto nutricional e já são colocados diretamente nas veias dos pacientes. Falando um pouquinho sobre a questão da absorção. No contexto de absorção, todas essas vias, com exceção das vias que já são colocadas direto na cavidade abdominal, a primeira via, que seria a via oral ou a nasoenteral, ela tem o seguinte trajeto: entra-se o alimento pela boca ou pelo nariz, se for no caso a sonda nasoenteral, ele tramita pelo esôfago, desce até o estômago e vai até o intestino, sendo que a absorção maior dessas vitaminas e minerais é feita no intestino delgado fundamentalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, que na maioria das vezes é feita no estômago. Ainda nesse contexto de via de alimentação, no sentido de via oral, quais são as especificidades quando nós vamos prescrever essa dieta para o paciente? A dieta ela tem que ser adaptada às condições reais do paciente em domicílio, considerando três quesitos fundamentalmente, que seria o quê? Mastigação, deglutição e a questão da digestão. Então, quando falamos nesse contexto, a mastigação do paciente tem que ser verificada no seguinte sentido: há possibilidade de mastigar esse alimento? Há risco de tosses ou engasgos? Há condição de ser feito uma deglutição com satisfação e com segurança? Como que essa digestão do paciente vai ser feita? Está prejudicada no momento ou não? Então, todas essas opções elas devem ser verificadas antes da dieta ser prescrita, e a dieta deve ser modulada e adaptada de acordo com esses pré-requisitos. Ela deve ser balanceada em macro e micronutrientes, como nós vimos anteriormente. Os macronutrientes é aquela questão do carboidrato, da proteína e do lipídio. Ela deve ser fracionada, na maioria das vezes de 5 a 6 vezes ao dia. Entretanto, essas questões elas são individuais, de acordo com as especificidades do paciente, de acordo com as necessidades, se ele é diabético, se ele não é, qual o tipo de controle que nós vamos fazer em domicílio. Se necessário, ainda no contexto da via oral, há prescrição ou não de suplementação, seja ela vitamínica, seja ela de módulos proteicos, enfim, do que for necessário nesse contexto. E a questão da adaptação e distribuição dos líquidos, mediante ingesta de água, que também vai ser fracionada e, na maioria das vezes, é subsequente à alimentação. Quando todos esses quesitos estão adequados, fundamentalmente na via oral, em domicílio, mediante a alimentação por boca, o que nós vamos evitar? O que nós vamos observar? Que tudo isso vai evitar inchaço, principalmente nos membros inferiores, diarreia. Diarreia, na maioria das vezes, é ocasionada por excesso de volume, por excesso de nutrientes que não são bem distribuídos. Ou, ao mesmo passo, ao contrário, pode ser ocasionado uma constipação intestinal, vômitos e náuseas. E até mesmo pelo posicionamento ou tempo grande numa mesma posição desse paciente que está acamado, as famosas úlceras por pressão, que são conhecidas vulgarmente como escaras. Então, todo esse contexto, ele engloba a parte da alimentação e das suas distribuições, de todas as suas especificidades. A perda de peso também é um fator que vai ocasionar essa úlcera por pressão, a perda de proteínas. Então, o estado nutricional é extremamente importante
nesse contexto para prescrição, para adaptação da dieta, entrar ou não com suplementação. São todas situações que devem ser verificadas pelo nutricionista na hora de ser feita essa prescrição. Vamos falar agora de nutrição enteral, que, como dito anteriormente, é a via alternativa. O que seria a nutrição enteral? Nutrição enteral nada mais é do que uma alimentação que vem pronta, na maioria das vezes em sistema Tetra Pak, e que já vem balanceada nesses macronutrientes, que são carboidrato, proteínas e lipídios, e em micronutrientes, que são vitaminas e sais minerais. Ela é balanceada em nutrientes, porém ela não vem com uma quantidade de água adequada que possa ser considerável um quesito de hidratação. A água vai ter que ser feita paralelamente a isso. No entanto, a dieta tem um teor de umidade que também deve ser considerada de acordo com a patologia desse paciente. Todos esses nutrientes pós-infusão, porque considerando a via alternativa sendo enteral, elas vão ser infundidas daquelas maneiras que nós descrevemos, seja ela nasoenteral, mediante a gastrostomia ou mediante a jejuno. Todos esses nutrientes eles vão ser absorvidos na nossa corrente sanguínea, em especial no intestino delgado, e depois, posteriormente, vão ser utilizadas pelo nosso organismo através da corrente sanguínea. A nutrição enteral, na maioria das vezes, ela é indicada quando o paciente não pode, não consegue ou não deve comer pela via oral. Então, quando nós temos uma dessas circunstâncias, na maioria das vezes, é verificada a possibilidade de entrar com uma via alternativa. Entre outros casos, quando o paciente também ingere alimentação por boca, pela via oral, mas, no entanto, essa quantidade é insuficiente, nós temos também que entrar com uma via alternativa para que se faça uma complementação dessa alimentação e consiga fornecer os subsídios em matéria de macro e de micronutrientes necessários ao nosso organismo. Sendo assim, se a alimentação pela via oral for ausente, decorrente dessas circunstâncias citadas, ou insuficiente, ela vai ser prescrita e vai ser indicada pelo médico em conjunto com a nutricionista. Quando falamos em nutrição enteral, nós temos dois divisores nesse contexto. Nós temos a era de dieta caseira, que é uma dieta que era utilizada anteriormente. Hoje não é mais prescrita, não é mais indicada, não é mais utilizada. Observou-se que o custo-benefício é muito pequeno mediante os riscos que o paciente pode enfrentar com esse tipo de dieta caseira. E então, a dieta mais indicada atualmente e utilizada exclusivamente pelo hospital como protocolo é a dieta industrializada, mediante aqueles frascos Tetra Paks. Quando falamos de dieta enteral no contexto de atendimento domiciliar, nós vamos falar de sistema semiaberto e sistema fechado na esfera do atendimento hospitalar. Utilizando então essa questão da dieta industrializada, nós temos a certeza de que todos os nutrientes que foram prescritos, na quantidade que foi prescrita, está sendo estabelecida e utilizada, uma vez que o produto assegura todas essas especificidades. Temos também a questão higiênico-sanitária, pelo produto ser semi-aberto, então só pode ocorrer, vamos dizer assim, contaminação durante a manipulação ou armazenamento, uma vez que o prazo de validade, a vida de prateleira dessas dietas, na sua maioria, são por períodos longos. A consistência dessa dieta, ao contrário da dieta artesanal, que era feita antigamente, já vem na consistência específica para ser infundida simultaneamente nesse equipo. Não há problemas nessa questão da infusão. E quanto à questão do volume, hoje nós temos no mercado vários tipos de dietas com aportes calóricos e proteicos grandes, o que nos possibilita modular essa dieta e fazer com que ela tenha volumes menores. Quando falamos de atendimento domiciliar, a nossa modalidade de infusão da dieta vai ser o sistema gravitacional.
e não o de bomba de infusão. Bomba de infusão, que é um aparelho, é utilizado muito comumente nas internações, né, no contexto hospitalar. O sistema gravitacional, mais à frente, no módulo 2, nós veremos como funciona. O paciente deve fundamentalmente estar sentado em ângulo de 90 graus, que é esse posicionamento. Quando muito, no sistema de 45 graus, que é um pouquinho mais inclinado, mas jamais deitado ou em posições que não esteja extremamente ereto. A velocidade dessa dieta é uma velocidade lenta, gradativa, para que o paciente não tenha nenhum tipo de intercorrência no domicílio em função da infusão dietética. Tudo isso, num contexto geral, vai evitar que esse paciente tenha náusea, tenha vômito, tenha diarreia, distensão abdominal, entre outras circunstâncias, como por exemplo a má absorção de nutrientes que podem ser observadas em domicílio ou até mesmo pelo fato de ter efetuado essa prática com maior velocidade. O fracionamento da dieta, o nutricionista vai estabelecer de acordo com a rotina e de acordo com as especificidades, como dito, do paciente, e ele vai contribuir muito para que o tempo de infusão seja extremamente rígido e que seja seguido. Infusão de água filtrada, na sequência, nós vamos ver na prática também. Então, na verdade, nós infundimos a dieta, fazemos a limpeza da sonda e, na sequência, nós fazemos a infusão da água filtrada, que é especificamente para a hidratação do paciente. Quando citamos, então, os materiais usados na sonda nasoenteral, na jejunostomia ou mesmo na gastrostomia, o que nós vamos observar são equipo simples, frasco descartável que pode ser graduado de 300 a 500 ml, seringas de 20 ml para poder fazer a limpeza dessa dieta e bomba de infusão, que são apenas em casos especiais, mais comumente utilizada na esfera hospitalar e não na assistência domiciliar. Em assistência domiciliar nós utilizamos fundamentalmente o sistema gravitacional, que é com esses materiais, no qual o profissional faz uma adaptação na residência e ensina os familiares a fazerem essa manipulação. Vamos à aula prática? Esse é o litro da dieta Enteral, em embalagem Tetra Pak. Temos o frasco para fracionamento da dieta, de 300, existe também o de 500 ml. Esse é o equipo para infusão e a seringa de 20 ml para higienização. Esses são os materiais necessários para a infusão da dieta Enteral. Vamos dar continuidade agora e mostrar para vocês a aula prática. Eu sou a nutricionista Gabriela e essa é a nutricionista Neia e nós vamos mostrar para vocês como que funciona essa manipulação para a dieta Enteral, tá? Então, normalmente, como foi falado na aula teórica, as dietas vêm em embalagem Tetra Pak de 1 litro. Então, antes de manipular todo o material, não esqueçam de fazer a higiene das mãos corretamente, com água, sabão e álcool, tá? E higienizar a embalagem também com o álcool 70 ou lavar essa embalagem. E aí nós vamos abrir essa embalagem e fracionar essa dieta de acordo com a prescrição da nutricionista, tá? Então dá uma olhada lá na receitinha, se foi 150, 200, 250 ml. Nós vamos colocar essa dieta no frasquinho. Lembrando que é melhor fazer isso, gente, na bancada, né, numa pia, numa área higienizada, tá? Esse é o frasco que nós falamos, tem de 200, de 300 e 500 ml. Coloquei o volume de 150 ml. Tá fracionada a primeira porção do nosso paciente. Como que nós vamos conectar isso na sonda do paciente? Mediante o equipo. Vem bem lacrado. Então, ó, esse é o equipo para conectar na dieta, tá? Um pouquinho.
Normalmente a gente orienta a apoiar a dietinha na hora de conectar para não quebrar torto o biquinho aqui. Então eu apoiei. Tô certa de que tá conectado. Fecho o meu equipo. Viro a dietinha. Lembrando que para na hora de conectar e infundir, o paciente não pode estar com esse decúbito deitado, tá? O paciente tem que estar pelo menos para 90 graus ou 45 graus, que é aquela posição da poltrona que a gente fala, tá? Agora nós vamos infundir a dieta no paciente. Então eu vou abrir o equipo para esvaziar o ar, para que essa dietinha corra e preencha todo o meu equipo. Tá preenchendo, ó, todo o equipo. Agora nós vamos conectar isso na sonda do paciente. Normalmente a sonda enteral tem duas saídas, tá? A gente usa a principal, conecta bem. Lembrando que o paciente precisa estar com o decúbito elevado. E eu vou abrir essa dieta para correr, tá? Normalmente, a infusão é feita de 1h20 a 1h30, tá? Aqui nós estamos segurando, mas em casa você vai adaptar isso. Com o paciente elevado, nós vamos medir uma média de 60 centímetros para cima da cabeça do paciente. Se não tiver o suporte em casa, você pode fazer uma adaptação com um preguinho ou algum ganchinho para colocar esse frasco da dieta pendurada, tá? E aí vai correr essa dieta em 1h20, 1h30. Em seguida, acabou a dieta, nós vamos fechar, tirar a dieta e em seguida fazer a higiene desse equipo com 2 seringuinhas de água morna de 20 ml, tá? Lembrando que essa água não pode estar muito quente porque vai para dentro da barriga do paciente, mas morna para que não fique resíduo na sonda. Faço a higiene com as 2 seringas de 20 ml. E em seguida, conforme a prescrição da nutricionista, nós vamos colocar num frasquinho separado a água de hidratação do paciente, tá? Essa água também, o paciente precisa estar com o decúbito elevado, como nós mostramos, e vai ser infundida em média de 20 a 30 minutos. Recapitulando então para vocês, para ficar tudo bem claro, então esse é o frasco, tá? O equipo e a seringa, que nós vamos utilizar para os cuidados. Lembrando de identificar esse frasco, como nós citamos, é separado o frasco para dieta e o frasco para água. Então, ou com uma caneta que não saia, tá? Faça a identificação dieta no frasco e no equipo que vai ser usado para dieta e também no frasco e no equipo que serão usados para água. No decorrer do dia, nós vamos poder usar o mesmo frasco e o equipo. Só que lembrando que entre uma infusão e a outra, nós vamos fazer a higiene desse material. Então, como nós vamos fazer essa higienização, tá? Nós vamos pegar uma bacia ou uma refratária. Para 1 litro de água, nós vamos colocar 2 gotas de hipoclorito. Antes de pôr de molho, pode passar uma água corrente para tirar o excesso da dieta, tá? E imergir esses utensílios nessa bacia com 1 litro de água. Vamos deixar de molho por 15 minutos. Em seguida, passa, enxágua bem na água corrente, estende um perflex ou um guardanapo limpo, coloca os utensílios abertos para poder escorrer bem. Em seguida, esses utensílios vão ser armazenados num pote, num tupperware com tampa, tá? E guardado num ambiente sem luz, sem poeira, tá? Para que não haja nova contaminação ou recontaminação desse material. Outra coisa que eu gostaria de reforçar para vocês, que na hora de fazer a higiene da sonda do paciente logo após a dieta, essa seringa de 20 ml pode ser passada com um pouquinho de pressão, tá? Para que realmente limpe todo o caminho da sonda e não fique nenhum resíduo de dieta parado aqui na sonda do paciente.
reforçando também com o tempo de infusão dessa dieta, para não acontecer com o paciente o que nós já falamos, de uma diarreia ou um episódio de vômito, tá? Então esse gotejamento precisa ser lento. Para correr em 1h30, quantas gotinhas mais ou menos por minuto nós vamos controlar, tá? Vai dar uma média de 1 gotinha por segundo. Vocês podem olhar isso no relógio ou no cronômetro, tá? E vão contar 1 gotinha por segundo. Controlando com o equipo para cima abre, para baixo fecha, tá? Então vocês controlam por aqui esse gotejamento para que ele ocorra em média de 1h30. Espero que tenha sido válido para vocês, que essa aula prática tenha ajudado a vocês e nós agradecemos.